maio de 2007, presidente, senhora ministra Ellen Grace, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoado os seguintes processos: medida cautelar e ação cautelar, ações diretas, constitucionalidades, extradições e mandado de segurança. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Chama a julgamento, processo com sustentação oral, mandado de segurança número 25.483, de que é relator o ministro Carlos Brito, impetrante Iticava Indústria e Comércio Limitada e outro impetrado presidente da República. Senhora Presidente, mandado de segurança, impetrado pela Iticava Indústria e Comércio Limitada e outros, contra o decreto presidencial de 15 de abril de 2005. Decreto que homologou a demarcação administrativa Raposa, da terra indígena Raposa Serra do Sol, fazendo nos seguintes termos. Eu vou ler o decreto. O Presidente da República, no uso das suas atribuições, etc., considerando o imperativo de harmonizar os direitos constitucionais dos índios, as condições indispensáveis para a defesa do território e da soberania nacionais, a preservação do meio ambiente e a proteção da diversidade étnica e cultural e o princípio federativo, decreta. Artigo 1º. Fica homologada a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, da terra indígena Raposa Serra do Sol, destinada à posse permanente dos grupos indígenas Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepangue e Uapixana, nos termos da portaria número 534, de 13 de abril de 2005, do Ministério da Justiça. Artigo 2º. A terra indígena Raposa Serra do Sol tem a superfície total de 1.747.464 hectares, 78 ares e 32 centiares, e o perímetro de 978.132 metros e 32 centímetros, situada nos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã, e circunscreve-se aos seguintes limites, e vem os limites minudentemente descritos. Artigo 3º. São mais de 2 páginas de descrição dos limites. Artigo 3º. O Parque Nacional do Monte Roraima é bem público da União, submetido a regime jurídico de dupla afetação, destinado à preservação do meio ambiente e à realização dos direitos constitucionais dos índios. Parágrafo 1º. O Parque Nacional do Monte Roraima será administrado em conjunto pela Fundação Nacional do Índio, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e pela comunidade indígena Ingaricó. Parágrafo 2º. O Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, ouvidos a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e a comunidade indígena Ingaricó, apresentarão para homologação do Presidente da República plano de administração conjunta do bem público referido no caput. Fecho aspas. Senhora Presidente, os impetrantes postulam a concessão da segurança para, aspas, determinar a suspensão parcial dos efeitos do decreto,
Este é o objeto da segurança. Determinar a suspensão parcial dos efeitos do decreto de 15 de abril de 2005, sobre a homologação da demarcação administrativa da suposta terra indígena Raposa Serra do Sol, publicada no Diário Oficial da União de 18 de abril de 2005, até que sejam definitivamente decididas as ações ajuizadas perante a Vara da Justiça Federal, Seção de Boa Vista, Roraima, ou enquanto o Congresso Nacional não apreciar os projetos de decretos legislativos propostos que objetivam sustar a aplicação do decreto presidencial. Fecho aspas, folha 59. Pedido esse, assim fundamentado: a. Que a demarcação administrativa do perímetro das terras indígenas Raposa Serra do Sol não observou os direitos possessórios e de propriedade dos impetrantes. B. Que os impetrantes, agricultores e agropecuaristas, aspas, entraram na posse das referidas terras há vários anos. Entraram na posse da referida terra há vários anos, na completa ausência de indígenas, fecho aspas. C. Que o laudo antropológico em que se baseia o decreto impugnado, novas aspas, não resiste à mais superficial análise, fruto das suas imperfeições, imprecisões, erros e equívocos, amplamente denunciados e conhecidos, fecho aspas, indico as folhas. D. Que a competência para a demarcação das terras indígenas é do Congresso Nacional. E. Que o decreto impugnado foi publicado após o início de ações judiciais que contestam a demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol. O que revelaria a má-fé dos administradores públicos federais e o desrespeito ao inciso 35 do artigo 5º da Constituição de 1988. F. Que o processo administrativo que demarcou as terras da Raposa Serra do Sol desrespeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. G. Que a demarcação impugnada era de ser precedida de análise do Conselho de Defesa Nacional, pois abarca terras fronteiriças com a Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana, ou Guiana. Que o artigo 231 da Constituição Federal não tem a força de validar o decreto presidencial, pois, no caso, não comparecem os pressupostos exigidos em seu parágrafo 1º, estou citando, como terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou por eles habitadas em caráter permanente, fecho aspas. Prestadas as informações prévias, indeferir a liminar requestada. Já nesse exame pré-facial, ressaltei que, aspas, o próprio cabimento da apresentação constitucional é discutível. Isso porque a desconstituição do decreto presidencial guerreado, demanda vigorosa prova documental e pericial acerca dos numerosos elementos fáticos que envolvem a controvérsia. A petição inicial dá uma ideia sobre a complexidade da matéria, consoante exposto no relatório acima, e ao enfatizar que a discussão prossegue em face das áreas tituladas pelo INCRA e aquelas referentes a imóveis com propriedade ou posse anterior a 1934. Ora bem, diante de um quadro tão complexo, que envolve tantos interesses particulares e públicos, fica extremamente difícil extrair, neste primeiro exame, os requisitos autorizadores da liminar, aí incluída a aparência do bom direito. Fecho aspas, indico folhas. De lembrar que a autoridade, prossigo, excelência, de lembrar que a autoridade tida por coatura, ao prestar as informações, requereu preliminarmente a carência de ação, dada a falta de direito líquido e certo dos impetrantes. No mérito, sustentou que a pretensão dos impetrantes está a exigir o ingresso em matéria fático-probatória. B. A terra indígena Raposa Serra do Sol foi demarcada após a verificação, por laudo antropológico, da ocupação tradicional pelas comunidades indígenas Ingaricó, Macuxi, Taurepang, Uapixana e Patamona. C.
a demarcação da reserva indígena expressa a obediência do Presidente da República, ao que dispõe o artigo 231 da Constituição Federal. D. Os impetrantes e o Estado de Roraima foram cientificados do procedimento de demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol e, aspas, tiveram o prazo de contestação lhes facultado, estou citando, pelo artigo 9º do Decreto 177596, a partir de sua edição. Fecho aspas, indico folhas. Letra E. As contestações ao processo demarcatório da terra indígena Raposa Serra do Sol, apresentada pelos interessados, foram examinadas e indeferidas pelo Ministro de Estado da Justiça. Despacho número 50, de 20 de dezembro de 1998. Letra F, a última. O reconhecimento das terras tradicionalmente indígenas extingue ou torna sem efeito os atos referentes à ocupação das terras, nos exatos termos do artigo 231 da Constituição Federal. A seu turno, o Procurador-Geral da República opinou pela denegação da segurança, o que fez refutando, uma a uma, as causas de pedido à impetração. Vou citar um trecho do parecer do Procurador-Geral da República. Aspas. Mandado de segurança contra decreto presidencial que homologou a demarcação administrativa da área indígena Raposa Serra do Sol, nos municípios de Uiramutã e Pacaraima, ambos de Roraima. A demarcação de terras indígenas é homologada por decreto presidencial e prescinde de manifestação do Conselho de Defesa Nacional, ainda que a área se situe em faixa de fronteira. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não se restringem àquelas que ocupam odiernamente. Diz mais o Ministério Público. A edição do decreto vergastado não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A ausência de direito líquido e certo por tratar a questão de matéria fática. Parecer pela denegação da ordem, fecho aspas. Senhora Presidente, já me endereçando para o final deste relatório, pontuo que recentemente apreciei um segundo pedido de liminar, formulado pelos impetrantes. Pedido baseado na notificação deles, impetrantes, para desocupar as áreas onde se concentram pena de uso de força policial. Na oportunidade, achei prudente deferir o pleito cautelar, isto em face da proximidade do julgamento deste mandado de segurança. É dizer, afigurou-se-me recomendável deixar os impetrantes momentaneamente a salvo do constritivo procedimento de extrusão, dado que se avizinhava o próprio julgamento de mérito do presente mandamus, ou seja, a causa já estava madura a ponto de possibilitar o julgamento de mérito, como efetivamente agora se faz. A derradeira, anoto que a Advocacia Geral da União postulou a reconsideração da decisão que resguarda da extrusão, até o julgamento final deste urite, alguns dos impetrantes, o que fez aduzindo que os acionantes carecem de direito líquido e certo e que, por força de sentença transitada em julgado nos autos da ação civil pública, número tal, cuja cópia a AGU acostou aos autos, a União deve retirar aqueles que ilegalmente ocupam e exploram as riquezas minerais das áreas das terras indígenas Raposa, Terra do Sol. Senhora Presidente, é o relatório. Falará pelos impetrantes o Dr. Luiz Valdemar Albrecht. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, estamos efetivamente diante do julgamento de um dos fatos mais emblemáticos do país no dizente a terras indígenas. Trata-se especificamente da terra indígena Raposa Serra do Sol. Cumpre ser dito que os impetrantes são todos detentores de posse antiga
que remonta ao início do século passado, e que sobre estas áreas estão produzindo alimentos, não exploram atividade outra senão de produção de alimentos. Hoje, num novel estado do país, carente de recursos de toda ordem e habitado por uma população igualmente carente. Diante exatamente desta falta de posse indígena sobre este trecho de terras, é que motivou-se a impetração. Porque neste local, por volta do ano de 1976, o INCRA realizou uma ação discriminatória e consultou a FUNAI a respeito dos interesses que poderia ela ter sobre este trato de terras. Ela se manifestou nos autos da discriminatória administrativa do INCRA, dizendo que não tinha interesse algum sobre estas terras, razão pela qual o INCRA prosseguiu no seu procedimento administrativo discriminatório e acabou por alienar de forma pública, por licitação, terras a agricultores que adquiriram e pagaram. A Fazenda Pública Federal se aproveitou dos recursos advindos destas alienações. Essa titulação foi flagrada pelo então ministro da Justiça, Nelson Jobim, que, ao se deparar ao processo de demarcação da área indígena da Raposa Serra do Sol, teve a providência de percorrer a região. Foi lá, andou a cavalo, a pé, visitou a região e constatou que, efetivamente, aquele laudo antropológico era excessivo com relação às dimensões das terras, inseguro e falho. O ministro, retornando à capital federal, deu um despacho chamado Despacho 80, do ano de 1996, determinando uma série de providências à FUNAI, entre elas a retirada do processo de demarcação das áreas tituladas e das posses anteriores a 1934 e outras providências com relação aos espaços públicos ocupados pelas estradas e pelas redes de transmissão de energia elétrica. Sua Excelência deu um despacho administrativo que produziu efeito jurídico, porque ele julgou naquele momento as contestações e determinou a providência administrativa para que se recompusesse aquele processo demarcatório. Os autos foram baixados para a FUNAI e a FUNAI tinha 60 dias para fazer as ratificações e devolver ao ministro, segundo ordem que determinou, para que ele pudesse, então, analisar a portaria de demarcação. A FUNAI agiu de má fé, porque ela não obedeceu às determinações do ministro e aguardou que este ministro saísse do cargo e que outro ministro tomasse posse para, então, realizar a carga novamente na mesma dimensão das terras anteriormente solicitadas. Só que o ministro sucessor não foi lá na região olhar a realidade. Quem foi lá foi o ministro Jobim. E aí se fez a portaria 820, que foi atacada por inúmeras ações. E quando, na iminência de ser julgado por esse plenário, as ações que atacavam a portaria 820, o Ministério da Justiça a substituiu pela portaria 534. E, em substituição a esta anterior, fez com que perdessem os objetos, aquelas ações que estavam efetivamente para destronar a portaria anterior. A novel portaria em nada de substancial alterou a anterior. Simplesmente foi, a nosso juízo, permissa vênia, uma jogada do Ministério no sentido de retirar as ações que atacavam a portaria 820. Estas áreas de terras a serem excluídas, elas
não tem grande representação se nós analisarmos a dimensão geográfica da área Raposa Serra do Sol. É 1.743.000 hectares que estão sendo demarcados. A área que se postula retirar é como se nós tomássemos a área Raposa de Serra do Sol como uma laranja e raspássemos mal a casca dessa laranja. Tirar só aquela casquinha, que não representa sequer 10% da área. Só que aí se concentra exatamente o perfil estruturado daquele novel estado em termos de produção agrícola. Tirar 20.000 hectares do Rio Grande do Sul de produção de arroz não faz a mínima diferença, porque tem mais de 1 milhão de lavoura. Retirar de Roraima 20.000 hectares de produção de arroz significa tirar tudo que tem. Não tem mais, é só esse. E não tem para onde levar, não tem para onde transferir essas propriedades, porque não há outra área em condições adequadas para se praticar esta atividade agrícola, senão ali. E ali se produz de forma tecnificada, exemplo dos países mais avançados do mundo, que se garante alimentação em termos de arroz para mais de 1.700.000 bocas no país, que tem um programa de fome zero. Alguém vai suprir aquele mercado, é lógico, mas virá de longe, com a logística cara. Quem que vai pagar lá serão os consumidores fracos, combalidos, desempregados, lá do estado de Roraima. E o objetivo desse mandado de segurança é justamente, primeiro, denunciar a não observância do processo, devido processo legal administrativo, porque no momento em que o ministro Jobim decidiu, julgando as contestações administrativa da demarcação, ele, de outro lado, garantiu às pessoas que tinham posse antiga e documento a possibilidade de ver assegurado o seu direito. Então, essas pessoas, nem mesmo administrativamente, recorreram daquela decisão. Ela transitou em julgado administrativamente. E o que fez a FUNAI? Aproveitou o despacho do ministro Jobim naquilo que lhe interessou: julgar improcedente as contestações. Só que o resto, que garantia efetivamente àqueles produtores e àqueles poceiros a segurança de ali permanecerem, ela fez olhos e ouvidos de mercador. Não realizou o trabalho, não refez o laudo, tanto que, numa ação popular que foi impetrada lá em Boa Vista, perante a Justiça Federal, foi questionado a validade do laudo. E o juiz federal mandou produzir prova pericial e constatou na prova judicializada, homologada pela Justiça, de que aquele laudo antropológico é falso. Haja visto que atualmente existem pessoas que foram incluídas como integrante do grupo de trabalho que teria realizado esse laudo, estão na Justiça em Roraima, na Justiça Federal, pedindo indenização por dano moral contra a FUNAI e contra a União, e pedindo ao juiz que determine, que risque o nome deles lá daquele serviço administrativo, porque eles não participaram daquilo. E nisto existem pesquisadores da USP também. Então, por aí é que se verifica que está falho, mas esses impetrantes não deixam de reconhecer de que dentro daquela extensão geográfica existe posse tradicional indígena, sim, tanto que o pedido foi parcial, retirar de forma parcial aquilo que ofende a lei e o direito líquido e certo do cidadão que tem um título adquirido do governo federal, através de um dos seus órgãos que lhe deu, um outro lhe tira com a outra mão. E o direito de evicção dessas pessoas? Onde fica a segurança jurídica dessa relação? Estão lá intimados para sair sob pena da polícia tirar? Mas eles compraram de boa fé e pagaram para o mesmo senhor? Então, essa efetivamente é o objetivo. E é inexpressivo, como disse, repito, a extensão de terra que seria excluída por esse mandado de segurança. É quem tem título e que tem posse antiga, que vá à justiça ou vá administrativamente à FUNAI e prove, e fica fora da demarcação, e prossegue-se a produção de alimento, de comida, de gado.
pecuária de boa linhagem, estarão essas pessoas ao oblivo de um momento para outro terem que retirar dali os seus rebanhos, levar para onde? Que construíram ao longo dos anos, com muito sacrifício, não estão lá desenvolvendo atividade marginal, produzindo comida, e Roraima, sinceramente, é o único segmento estruturado na área de produção agrícola, são as lavouras que estão dentro desta margem do rio Surumum, que hoje se resolveu intitular também como integrante da área da Raposa Serra do Sol. Então, é nesse sentido, Excelências, que trago aqui a voz desses impetrantes e da comunidade inteira, posso dizer com segurança, porque todos lá estão apreensivos. E quem quiser ouvir a rua, escute lá qual a apreensão que se tem hoje no Estado, diante da possibilidade, da noite para o dia, termos que trazer arroz do Rio Grande do Sul para abastecer os maranhenses, que é uma das colônias mais populosas do nosso estado de Roraima, para poder, e que tem, naturalmente, como um dos elementos primeiros da sua dieta alimentar, o arroz. Então, em nome dos impetrantes, depositamos na mão de Vossa Excelência, de luz e dia e reconhecido saber, e aguardamos serenamente o julgamento dessa Corte. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra com a Advocacia Geral da União e, por ela, a sua advogada-geral adjunta, a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça. Excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, presidente dessa egrégia corte, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República. O ministro Carlos Brito já nos deu aí no seu relatório a dimensão da discussão que está sendo colocada hoje para a decisão dessa egrégia Corte Suprema. Trata-se, na verdade, de mandado de segurança impetrado com a finalidade de desconstituir, impugnando o decreto presidencial que homologou a demarcação administrativa da área indígena denominada Raposa Serra do Sol. A dimensão da área já foi trazida pelo nosso antecessor na tribuna, de aproximadamente 1.700.000 hectares. Na verdade, toda a colocação do nosso antecessor na tribuna e a argumentação que foi inserida na petição inicial, e mesmo o despacho do ministro Carlos Brito, quando indeferiu o pedido de medida cautelar, já deixa ali muito claro que o que se busca, na verdade, não pode ser concedido por essa egrégia Corte Suprema sem uma ampla dilação probatória. Estamos, obviamente, em sede de mandado de segurança. E o que se busca, na verdade, é obter o invocado direito de propriedade com fundamento na posse, que se diz já ter mais de um século. Na verdade, constam também dos autos, documentação, relatórios da própria FUNAI, dando conta de que essa ocupação se deu na década de 1990. O que se busca, então, é desconstituir, obter o reconhecimento da Egrégia Corte Suprema de que se teria ali o direito à propriedade fundado na posse, o que não há como se chegar, por óbvio, sem essa ampla dilação probatória. Nós todos sabemos que o mandado de segurança ele exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. E o direito líquido e certo, na lição clássica do nosso saudoso Eli Lopes Meireles, nós todos sabemos que é aquele que vem expresso em norma jurídica, que tem toda a sua dimensão, os seus requisitos e condições para o exercício muito bem delimitados. O próprio Eli vai nos advertir lá na sua lição que se a existência em si do direito for duvidosa, que se a delimitação desse direito não estiver muito clara, se os requisitos para o exercício desse direito demandar situações e fatos indeterminados, não há hipótese de concessão de mandado de segurança. Na hipótese dos autos, transpondo um pouco a lição doutrinária para o caso concreto, nós temos que a questão em si, o direito invocado pelos impetrantes, a existência dele é duvidosa. Porque se, de um lado, tem a alegação de que teriam posse há mais de um século, por outro, temos estudos realizados por órgãos de assistência direta ao índio, do próprio Ministério da Justiça, que atestam exatamente o oposto. E temos aí um processo
administrativo voltado justamente para o esclarecimento dessa questão e para que a União possa cumprir o seu papel, que foi determinado no artigo 231 da Constituição Federal. E todo um procedimento que todos nós sabemos que a administração pública deve seguir estritamente o princípio da legalidade. Então, ali, nesse procedimento administrativo, que no primeiro momento foi pautado pelo decreto número 22 de 91 e depois seguiu ao decreto 1775 de 1996, foi todo ele cumprido com a abertura de prazo para que as partes pudessem falar, os interessados pudessem se posicionar. A parte de identificação da área, de delimitação da área por parte da FUNAI, com abertura de prazo para impugnação das partes, foi todo ele observado. De tal forma que, se de um lado se sustenta que se teria um suposto direito de propriedade que estaria sendo violado pela União, e, de outro lado, tem a atuação administrativa fundada no princípio da legalidade, demonstrando que todas as regras de regência aplicáveis à matéria foram observadas pela União. Por outro lado, isso com relação à existência em si do direito que é duvidosa. Com relação à delimitação, também teríamos ali claramente uma total indefinição, na medida em que não se saberia onde que seria, de acordo com a tese envolvida pelos impetrantes, onde se iniciaria esse suposto direito e onde terminaria o direito dessas populações indígenas à ocupação dessa terra tradicional. Então, o direito ali também não estaria bem delimitado. E nem mesmo as condições de seu exercício teriam, na medida em que também não seria possível identificar de que maneira e de que forma esses impetrantes poderiam exercer esse direito. Então, não há, por óbvio, liquidez e certeza que possa ensejar a concessão do mandado de segurança por parte dessa Egrégia Corte. A inadequação da via eleita ela é patente aí no caso concreto. Daí o motivo pelo qual a Advocacia Geral da União suscitou a carência nas informações já do Presidente da República e, novamente, aqui na tribuna, reitera essa inadequação. Não é possível sem que seja realizada uma ampla dilação probatória. Um segundo ponto que merece destaque, que foi trazido pelos impetrantes, é com relação à suposta incompetência do Presidente da República para homologar essas terras indígenas. A competência do presidente, segundo eles, seria competência, na verdade, do Congresso Nacional. É verdade que o artigo 22 da Constituição prevê a competência privativa da União para legislar sobre as populações indígenas. O artigo 48 vai remeter ao Congresso Nacional essa competência, a competência para legislar nas matérias que foram atribuídas, inseridas no rol de competência privativa da União, mas, por óbvio, não exclui a competência incerta no artigo 231 da Constituição Federal, especificamente no caput, quando diz expressamente que compete à União a demarcação dessas áreas de ocupação tradicional indígena. Então, todo o processo, como já foi destacado aqui na tribuna, ele iniciou-se ainda sob a égide do decreto 22 de 91, no qual se estabelecia a iniciativa da FUNAI para acompanhamento de todos esses trabalhos, se estabelecia a competência do ministro da Justiça para a declaração dessa área delimitada e a competência do Presidente da República para homologar essa declaração. É de se destacar aqui que o Presidente da República, simplesmente, esse ato em si administrativo, homologatório, ele é meramente declaratório de uma situação jurídica já consolidada. Nós estamos falando aqui de terras de posse, de ocupação imemorial indígena. Não há aí nenhum ato constitutivo de direitos. O que se tem, simplesmente, é um ato de natureza declaratória, o decreto homologatório parte do Presidente da República. Então, também por esse argumento, não merece acolhimento a pretensão dos impetrantes. Com relação ao Conselho de Defesa Nacional, só uma breve consideração de que foi levantado de que o Conselho de Defesa Nacional deveria ter se pronunciado previamente antes da homologação dessa área, da demarcação dessa área indígena. A Constituição Federal, no artigo 91, parágrafo 1º, de maneira alguma condiciona ou torna o Conselho de Defesa Nacional órgão que deva participar do ato demarcatório. De maneira alguma. O que se tem simplesmente ali, todos nós sabemos que é um órgão de consulta, de mera consulta do Presidente da República, que não vai ter caráter em sua atuação decisório, portanto, não há mais aquela figura que se tinha na legislação constitucional anterior, na regra constitucional anterior, do assentimento prévio,
que antes era atribuído ao Conselho de Segurança Nacional pela legislação, pela Constituição anterior. Então, hoje não se tem. O Conselho de Defesa Nacional não exerce esse papel. E a lei atual, que rege a atuação do Conselho de Defesa Nacional, não faz nenhuma menção a essa, até porque não poderia, porque não tem previsão constitucional. Então, também sob esse fundamento, não há como acolher essa pretensão dos impetrantes. No mais, no mérito, o que se teve, o que se fez até então, a União, através da FUNAI, através do Ministério da Justiça, da própria Presidência da República, foi dar efetividade ao comando do artigo 231 e seus parágrafos da Constituição Federal. Tudo que se buscou até então foi implantar, trazer para a realidade esse comando constitucional, assegurando às populações que já ocupam tradicionalmente essas terras o seu direito constitucionalmente assegurado, que é o direito ao usufruto exclusivo dessas terras, que é o direito de fazer uso dessas terras para a própria subsistência, sobrevivência. A própria Constituição Federal, ela vai, sim, lá no caput 231, reconhecer aos índios seus direitos à preservação de seus costumes, de suas crenças, de suas línguas, de suas tradições, e o direito originário às terras que tradicionalmente ocupam. Então, nós estamos falando aqui de uma posse congênita da população indígena, que é, na verdade, que deve ser assegurada por essa egrégia corte. Não digo nem nesse âmbito do mandado de segurança, porque acho que aqui não é nem a sede adequada para discutirmos isso, como já foi colocado. Mas estamos diante de uma posse congênita, que não há como ser afastada. Além de todas essas considerações, com relação a leitura do artigo 231, essa leitura superficial já traz essa ideia para cada um de nós de que estamos falando de uma terra de ocupação imemorial indígena. Agora, uma leitura um pouquinho mais detalhada do 231 vai nos revelar que o legislador constituinte originário ele reconheceu, no que se refere aos índios, uma oposição vulnerável. Daí a necessidade de se aplicar ao caso concreto o chamado princípio da vulnerabilidade. Porque quando o comando constitucional fala de proteção, de proteger, já traz para a gente essa noção de que, em se tratando de um eventual conflito entre populações indígenas, o Estado, a União, deve, sim, dar uma atenção toda especial para restabelecer esse equilíbrio, buscando dar a proteção que o comando constitucional determinou. Fica clara aí essa posição de vulnerabilidade das populações indígenas, sendo o caso, portanto, de aplicação desse princípio. E a União aqui, em seu sentido amplo, não somente o poder executivo, como o legislativo e até mesmo o poder judiciário. Daí é o que se busca exatamente aqui junto a essa egrégia corte. Independentemente, não obstante, as considerações feitas aqui na tribuna, todas elas que demandam ampla dilação probatória, e não obstante a inexistência, no âmbito da Constituição Federal, de eventual direito de retenção desses ocupantes com relação às benfeitorias de boa-fé, o que a FUNAI fez e o Ministério da Justiça foi, na verdade, iniciar todo um processo de levantamento histórico dessas ocupações, antigo já esse processo, de levantamento histórico dessas ocupações, de levantamento das indenizações, das benfeitorias de boa-fé, abrindo oportunidade para que os interessados se pronunciassem sobre esses levantamentos. Muitos saíram sem a menor resistência. Hoje nós temos, pelos dados que foram apresentados pela FUNAI, que foram inseridos nos autos, nós temos o levantamento de que 174 ocupantes foram retirados, aceitaram os pagamentos das indenizações, que correspondem, na verdade, a 190 ocupações, porque nem sempre o número de ocupantes corresponde ao número de ocupações, que pode ter um ocupante com mais de uma ocupação da área. Então, 174 ocupantes retirados pacificamente, acolheram, acataram o levantamento com relação às benfeitorias de boa-fé, receberam as indenizações. Alguns foram inseridos em no programa de reforma agrária, e aqueles que ainda resistem, dentre os quais os impetrantes. Da mesma maneira, a União procedeu
na forma prevista na legislação, oferecendo toda oportunidade de pronunciamento com relação aos valores, inclusive 5 dos impetrantes, eles abandonaram esse processo de remoção amigável já quando do pagamento dessas benfeitorias de boa-fé. Não aceitaram, então, o valor, foi quando veio a notificação que ensejou a nova decisão proferida pelo ministro Carlos Brito. Então, hoje remanescem, segundo os levantamentos, 80 ocupantes nessas áreas da Raposa Serra do Sol. Perdão, 80 ocupações, com 63 ocupantes. E que, na verdade, muitos deles são garimpeiros, que a FUNAI não considera como um problema tão grave a retirada, até porque já tem decisão judicial transitada em julgado, que também foi inserida decisão nos autos, em que se determinou que a União promovesse a retirada desses garimpeiros daquela área, sob pena, inclusive, de multa diária no valor de R$100.000. Isso também consta dos autos. Então, alguns que são os executores, que ainda resistem, alguns deles, e que, não obstante todo o trabalho desenvolvido pela FUNAI, pelo Ministério da Justiça, pela própria Presidência da República, no sentido de dar efetividade ao 231, no sentido de se promover ali uma remoção amigável da área, restituindo a posse, que é assegurada pela própria Constituição Federal, às comunidades indígenas ali estabelecidas, não aceitaram. Todas essas questões relacionadas à retirada imediata da área, o que se faria ali com toda essa produção, com todas essas pessoas, na verdade, é importante destacar que não é imediata, porque só a portaria que homologou ela é datada de 13 de abril de 2005. Então, nós já temos aí transcorridos 2 anos, em que a União vem tentando, se esforçando, se empenhando no sentido de restituir essas áreas à comunidade indígena. São terras que a Constituição Federal reconhece como de posse permanente indígena. Não há como fechar os olhos para essa realidade. Que nós teremos ali algum tipo de questionamento é bem verdade, mas, no caso dos autos, sempre demanda dilação probatória. Fechando já a nossa colocação, a Advocacia Geral da União, representando o Presidente da República, vem, então, primeiramente, postular essa egrégia corte não conhecimento do mandado de segurança pela inadequação da via escolhida e, no mérito, que essa egrégia corte determine o respeito aos comandos incertos nos parágrafos do artigo 231 da Constituição Federal, denegando a segurança postulada. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra agora com o representante do Ministério Público Federal, eminente vice-procurador-geral, Dr. Roberto Gurgel Santos. Senhora Presidente, senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, excelentíssima advogada-geral adjunta da União, nobre advogado. O tema que eu diria fundamental deste mandado de segurança foi, como os demais, magnificamente bem exposto pela Advocacia da União. E diz respeito, precisamente, à inadequação da via eleita. Acredito que poucos exemplos poderiam ser encontrados para apontar matéria insuscetível de exame, de apreciação em mandado de segurança, quanto o caso dos autos. A leitura da inicial, como, aliás, destacou no seu despacho liminar o eminente relator, dá bem ideia dessa impossibilidade, dá bem ideia de que os temas ali tratados não podem, de qualquer forma, ser objeto de exame em mandado de segurança. Mas anotei, não bastasse inicial, algumas colocações feitas pelo ilustre advogado da tribuna. Referiu Sua Excelência a posses do início do século passado, a posses anteriores a 1934, até a algo como uma inspeção realizada pelo então ministro da Justiça, Nelson Jobim, percorrendo, inclusive a cavalo,
a região. Falou-se também da má-fé da FUNAI. Falou-se ainda da falsidade do laudo antropológico. Pois bem, eminentes ministros, todos estes são temas que, evidentemente, demandam ampla, larga, profunda dilação probatória. Evidentemente, não há como apreciá-los em mandado de segurança. Como pontuou a Advocacia da União, a afirmação de posse secular dos impetrantes contrapõe-se elementos que apontam para uma posse de pouco mais de uma década, por exemplo. Como aferir quem tem a razão? Como aferir de que lado está o direito? Há precedentes dessa Corte, em casos análogos, em que já se afirmou precisamente isso. Cito, à guisa de exemplo, o mandado de segurança 21.575, do Mato Grosso do Sul, da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que, no que interessa, mandado de segurança, decreto homologatório de demarcação administrativa da área indígena, no estado do Mato Grosso do Sul, alegada ilegalidade por tratar-se de terras particulares detidas por produtores rurais, com base em títulos de domínio que remontam a 1920, hipótese extremamente semelhante. Necessidade de apurar-se, conquanto desocupadas pelos índios há cerca de 50 anos, como alegado, as terras em questão, em alguma época teriam saído do domínio da União, circunstância sem a qual não se poderia reconhecer legitimidade à alienação que, segundo se alega, dela se fez o Estado-membro. Questão insuscetível de ser dilucidada sem ampla instrução probatória, que o rito do mandado de segurança não comporta. Carência da ação. Também no mandado de segurança 21.649, de que foi relator, também do Mato Grosso do Sul, de que foi relator o ministro Moreira Alves. De há muito, assim, a título de exemplo, nos MS 20.751, 20.723, 20.215, 20.234, 20.453 e 21.575, esta Corte vem acentuando que a comprovação, quando contestada, como no caso foi, da inexistência da posse indígena, não se faz de plano, mas, ao contrário, necessita da produção de provas, inclusive pericial. Sendo assim, questão de fato controvertida, insuscetível de ser apreciada em mandado de segurança, que exige a certeza e a liquidez do direito. Portanto, senhores ministros, dúvida não pode haver que a pretensão veiculada nestes autos de mandado de segurança evidentemente, não poderia ser veiculada por intermédio deste remédio, deste instrumento processual. Não é certamente por isso é que o eminente relator, em trecho que já leu, e de que destaco apenas o seguinte, ao proferir o seu despacho liminar: o próprio cabimento da presente ação constitucional é discutível. A desconstituição do decreto presidencial guerreado demanda vigorosa prova documental e pericial. Então, parece à Procuradoria-Geral da República, eminente relator, senhores ministros, que é de todo insuperável a questão da inadequação da via eleita. É absolutamente indiscutível que a matéria, por demandar aprofundado exame da prova, não poderia ser veiculada em mandado de segurança. Um outro ponto que a Procuradoria-Geral da República gostaria de destacar diz respeito ao aspecto de que a impetração volta-se contra o decreto presidencial da homologação da demarcação, mas tem por fundamento fases anteriores do procedimento já exauridas. Na verdade, volta-se contra a demarcação em si mesmo, objeto de portaria declaratória que a anterior foi atacada perante o Superior Tribunal de Justiça e lá no âmbito estreito do mandado de segurança as alegações de vício formal não mereceram acolhida. Posteriormente, houve uma outra portaria declaratória, como salientou o ilustre advogado da tribuna, mas portaria que, como Sua Excelência destacou, reproduz na essência aquela portaria anteriormente editada.
Em estudo bem esclarecedor a respeito dessa matéria, a colega subprocuradora-geral da República, Débora de Prade Brito Pereira, analisa de forma muito sintética a questão do procedimento de demarcação das áreas indígenas. E diz, na forma como disciplinada a demarcação das áreas indígenas pelo Decreto 1775, não há como se recusar que ela se realiza sob a forma de procedimento administrativo, onde, segundo Eli Lopes Meireles, praticam-se diversos atos intermediários e autônomos para a obtenção de um ato final e principal. E exatamente em razão da autonomia de cada ato administrativo ali praticado, é que o procedimento administrativo é impugnável em cada uma de suas fases. Dessa característica, decorre a constatação óbvia de que cada fase subsequente pressupõe o completo exaurimento da fase antecedente. Dessa forma, no caso do procedimento da demarcação de áreas indígenas, a homologação como seu ato final pressupõe que já se tenham completado em definitivo as fases a ela anteriores. Voltando ao procedimento de demarcação das áreas indígenas, a definição dos limites do território indígena, precisamente o que é atacado na presente impetração, dá-se, num primeiro momento, por ato administrativo do presidente da FUNAI, passível de revisão pelo ministro da Justiça. Todavia, se essa autoridade superior confirma o ato antecedente, a definição do território indígena encontra-se perfeita e acabada, qualificando-se, portanto, como ato jurídico perfeito. Definido o território, passa-se a demarcação física da área, e é exatamente esse ato que estará passível ou não de homologação pelo presidente da República. A homologação como ato de controle do ato anterior consistirá, portanto, em verificar se a demarcação física da área deu-se de conformidade com os limites estabelecidos na portaria declaratória do ministro da Justiça. Não há, portanto, no momento da homologação, conclui Sua Excelência, como se voltar a atos cujo objeto já se encontra exaurido. Quanto aos temas da competência do Presidente da República para o ato homologatório e da desnecessidade de manifestação do Conselho de Defesa Nacional, creio dispensável qualquer acréscimo às ponderadas observações feitas pela Advocacia da União. Passo à alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle judicial dos atos administrativos. Isso porque sustenta os impetrantes que há ação em curso na subseção judiciária de Boa Vista e que, enquanto aquela ação não chegar a seu termo, não poderia a autoridade administrativa avançar no procedimento de demarcação. Destacando que nenhuma liminar foi concedida que impedisse nenhum tipo de provimento jurisdicional que impedisse a administração de dar prosseguimento ao processo de demarcação foi proferido por aquele juízo, fica fácil afirmar e concluir que, efetivamente, desrespeito ao princípio do controle judicial não houve. A ação está tramitando, mas nenhum tipo de provimento, repito, impediu o prosseguimento do processo de demarcação. Bom, chegamos, então, à questão de mérito mesmo, de que a demarcação teria abarcado terras do domínio secular dos impetrantes, inexistindo ocupação tradicional indígena na área a que se refere. Essas terras, portanto, não seriam de ocupação tradicional e seriam ocupadas já há quase um século, mais de um século, pelos impetrantes. Aqui salta aos olhos, mais uma vez, que o âmago da questão demanda, requer, exige prova, prova e prova. Quer dizer, sem o exame da prova, como afirmar que essas terras são do domínio secular dos impetrantes? Como afirmar que inexiste ocupação tradicional dos índios naquela área? Absolutamente impossível, senhores ministros, e tem total aplicação os precedentes desta Corte que foram referidos há pouco. Já para concluir, destacando, enfatizando essa questão da inadequação da via eleita e
tendo em vista que o ilustre advogado da tribuna fez menção a que, na verdade, o que se pretende é uma área muito pequena, algo como, até Sua Excelência referiu, seria como raspar a casca da fruta, e como se isso, na verdade, fosse uma questão em que a União, em que os órgãos incumbidos da proteção e da defesa dos interesses indígenas tivesse até, talvez, em algo que se poderia chamar de uma mesquinharia por uma área tão pequena. Caberia lembrar, nesse estudo que foi feito pela colega Débora de Prá, uma passagem extremamente breve no que diz respeito à importância da terra para os índios. Considerações que, reitero, não teriam cabimento no mandado de segurança. Mas, já que o tema foi trazido, a Procuradoria-Geral da República gostaria de, encerrando a sua manifestação, deixar aqui assinaladas estas considerações. A terra, no que diz respeito aos índios, transcende o aspecto meramente patrimonial. Ela se apresenta como condição de existência, de vida desses povos. E é a vida não apenas física, biológica, mas em suas múltiplas referências. Além da sobrevivência física de cada um dos membros da comunidade, busca-se garantir a sobrevivência de indivíduos numa intersubjetividade de compreensão enquanto grupos étnicos diferenciados. É também, por conseguinte, toda uma praxis de vida adotada por uma coletividade diferenciada que se cuida de proteger. De sorte que, seja pela pertinência direta aos valores vida e existência, fundantes de toda e qualquer ordem jurídica, seja pela nota étnico-cultural que carrega, esse território não é passível de disposição sequer pelos próprios membros do grupo. E é essa razão, porque a sua definição apenas se pode dar antropologicamente, disciplina vocacionada ao estudo de culturas distintas, jamais por ato de autoridade, muito menos para satisfazer interesses estranhos ao grupo, por mais relevantes que eventualmente possam ser. Com essas considerações, senhora presidente, senhores ministros, a Procuradoria-Geral da República, reiterando a manifestação que ofereceu nos autos, manifesta-se no sentido do descabimento do mandado de segurança, em razão da necessidade de ilação probatória, e, se superada essa questão preliminar, pela denegação da segurança. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator para o seu voto. Senhora presidente, passa ao voto. Fazendo o examino de saída, a preliminar suscitada pelo presidente da República, a de que, na falta de direito líquido e certo dos impetrantes, o mandado de segurança é de ser extinto sem julgamento de mérito. Sem muita delonga, tenho que o exame da certeza e liquidez do direito, invocado na inicial do RIT, se imbrica ou se confunde com o próprio mérito da impetração. Dito de outro modo, dito por uma outra forma, a falta de direito líquido e certo será objeto da própria decisão meritória, ensejando-se confirmada a denegação da segurança, pelo que rejeito a preliminar. Passa ao mérito. Senhora presidente, de olhos fixos nas questões suscitadas e a ser deslindadas por esta Suprema Corte, pontuo que a demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol será discutida por este Supremo Tribunal Federal em breve tempo. É que, por força das reclamações 2833, 3331 e 3813, as ações populares, possessórias e civis públicas ajuizadas na Justiça Federal do Estado de Roraima serão aqui decididas. Calha abrir um parêntese para dizer que a demarcação das terras indígenas, competência outorgada à União pela Constituição Federal, é matéria de extrema relevância e complexidade. Reconhecimento dos direitos de minorias, preservação da diversidade cultural brasileira.
tutela do meio ambiente, a garantia da própria existência das comunidades indígenas e a defesa do território e da soberania nacionais são temas sobre os quais se controverte. Questões que, não é possível negar, refletem especificidades da mais antiga e, ao mesmo tempo, atual realidade social brasileira. A fragilidade da defesa de nossas fronteiras, a desigual distribuição de terras, a expansão de plantações e pastos em áreas de floresta e cursos d'água, o problema da perpetuação de latifúndios e a esperança de parte da população de, na terra, encontrar um meio de subsistência. Já não bastasse essa tão complexa moldura, tenho que mais uma questão relevante e delicada se nos depara: a importância da terra e do meio ambiente no cotidiano das comunidades indígenas brasileiras. Daí a Constituição de 1988 conferia ao indigenato um regime jurídico especialíssimo, verbis, aspas, parágrafo 1º do artigo 231. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Fecho aspas. Daqui ressai que o locus apropriado para tal discussão não me parece a via processualmente restrita do mandado de segurança. Equivale a perguntar: como reconhecer um direito líquido e certo nesse entrecruzar de valores, direitos e interesses constitucionais, permeados de tão denso recheio fático? Pois bem, para fugir dessa extrema dificuldade, os impetrantes sustentam que não estão a discutir a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol. Ao contrário, dizem que o objetivo deste mandado de segurança é a suspensão dos efeitos do supramencionado decreto presidencial, para garantir a possibilidade de discuti-lo, decreto, nas vias ordinárias. Ora bem, conquanto a inicial busque despir suas teses de um pressuposto eminentemente probatório, uma leitura mais detida do presente mandado de segurança confirma meu primeiro, ou prefacial, exame: o de que o deslinde das questões trazidas a julgamento exige desta Suprema Corte de Justiça o manuseio de dados empíricos incontornavelmente incompatíveis com a via sumária, com a via processualmente sumária de que se valem os impetrantes. Isso porque, se eles, impetrantes, afirmam não impugnar o perímetro demarcado pelo decreto presidencial, não é isso que se extrai de tudo que subjaz a tais argumentos. O que fica evidente às folhas 51 e 52, cujo trecho passo a ler, abro aspas. Por esses argumentos, verifica-se que o processo administrativo padece de sustentação, pois não existem os requisitos necessários para a aplicação do artigo 231, caput da Constituição Federal, por não se vislumbrarem os pressupostos exigidos em seu parágrafo 1º, como terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou por eles habitadas em caráter permanente. Pelo contrário, as únicas ocupação e habitação existentes na região mencionada pertencem aos proprietários e suas famílias. Fecho aspas. Com efeito, as alegações de que as terras ocupadas pelos impetrantes estão cercadas por terras indígenas, mas lhes são independentes, o laudo antropológico não se pautuou pelo rigor científico necessário. Os impetrantes entraram na posse das terras na ausência de índios. Tudo isso é questão a ser discutida nas ações ordinárias. Outro modo de dizer as coisas: os fundamentos da inicial, que giram ao redor da extensão das fazendas, de ingresso dos impetrantes nas terras, da ocupação pelos índios e do laudo antropológico, realizado no bojo do processo administrativo de demarcação,
são próprios das vias ordinárias e de seus amplos espaços probatórios. Nesse mesmo ritmo argumentativo, tenho que a alegação de que o procedimento de demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol ofende o direito adquirido às áreas possuídas de boa-fé e com justo título, também implica o olhar atento do exegeta para um quadro fático extremamente cambiante, impreciso. Afinal, fixar o perímetro das terras pleiteadas exige o ingresso num vasto campo empírico. Campo esse timbrado por documentos, laudos periciais, supostos títulos possessórios e testemunhas, por exemplo. Se eu ficasse até aqui, senhora presidente, eu votaria pelo não conhecimento da segurança por inadequação da via eleita, mas há outras questões agitadas no MS e estas são de direito. Prossigo no exame das teses da impetração para afirmar que as demais não têm melhor sorte. É que, no sentido oposto do que aduzem os impetrantes, compete mesmo à União demarcar as terras tradicionalmente indígenas. Demarcação administrativa. Donde o caput do artigo 231 da Constituição Federal estatuir: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Fecho aspas. Digo mais, o Estatuto do Índio, Lei 6.001, de 73, determina que compete ao Presidente da República homologar a demarcação administrativa das terras indígenas. Demarcação essa iniciada e orientada pelo órgão federal de assistência ao índio. O artigo 19 diz: as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União e do Registro Imobiliário da Comarca da Situação das Terras. Na mesma direção está o que dispõe o Decreto 1775 de 96, pelo que não me parece, ao menos no âmbito das alegações e documentos acostados a este mandado de segurança, caracterizar de ilegalidade ou abuso de poder contra direito líquido e certo de quem quer que seja. Da mesma forma, afasto a alegação de que aos impetrantes não foi ensejada oportunidade de defesa no procedimento administrativo demarcatório das terras indígenas Raposa Serra do Sol. O que faço, em primeiro lugar, acolhendo o entendimento de que, dada a possibilidade de os interessados se manifestarem sobre a demarcação no prazo de 90 dias, artigo 9º do Decreto 1775, de 96, não é de se falar em supressão da garantia da ampla defesa e do contraditório. MS 24 e 45, relator ministro Joaquim Barbosa. Em segundo lugar, as informações trazidas pelo Presidente da República dão conta de que, aspas, os impetrantes, assim como o Estado de Roraima, foram cientificados do processo de demarcação da terra indígena e tiveram o prazo de contestação lhes facultado pelo artigo 9º do Decreto 1775/96, SIC, folhas 1095. Contestações, aliás, que foram feitas, analisadas e indeferidas pelo Ministro da Justiça, folhas 559, conforme se lê das informações prestadas pelo Presidente da República. Melhor sorte não assiste aos impetrantes quanto ao argumento de que a ausência de manifestação do Conselho de Defesa Nacional nulifica o processo demarcatório em causa, como foi ressaltado pela Procuradoria-Geral,
como foi ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, aspas, seria inimaginável a obtenção de manifestações do referido órgão de consulta, Conselho de Defesa Nacional, sobre todos os eventuais ocupantes da faixa de fronteira. Dada a abrangência dessa área, se exigiria do Conselho atividade permanente extremamente volumosa, incompatíveis com a natureza do órgão. Fecho aspas e indico as folhas. Já me encaminhando para o desfecho deste voto, analiso as alegações de que o decreto impugnado retira dos impetrantes a garantia de acesso às instâncias judiciais e de que é resultado da má-fé estatal. Alegações fundadas em duas premissas. A. Que os impetrantes eram de ser intimados da revogação da Portaria 820/98, substituída pela Portaria número 534 de 2005. B. Que em todas as ações ajuizadas contra a demarcação da Raposa Serra do Sol foram concedidas liminares, porém desconsideradas pela homologação da demarcação agora questionada. Digo, a edição da Portaria 524/2005 não causou prejuízo aos impetrantes. Se tal ato refixou o perímetro demarcado, dele não sobreveio qualquer alteração no status possessório dos impetrantes. Já no que diz respeito às liminares invocadas, cabe aqui uma incursão nos documentos que instruem a inicial. A leitura de tais documentos contradiz a alegação dos impetrantes no sentido de que todas as ações judiciais em curso foram ajuizadas antes da publicação do decreto de 15 de abril de 2005. O que extraio dessa leitura é que em 27 de janeiro de 2005, folhas 334, as associações civis, e eu cito as associações, propuseram ação civil pública. Ação essa que, por força de decisão do juiz da primeira Vara Federal de Roraima, foi suspensa antes da apreciação do pedido de liminar, em razão da até então em curso reclamação 2833, da qual fui o relator. Sendo assim, a afirmação de que antes da homologação da demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, os impetrantes já haviam ajuizado todas as ações, hoje em curso, não resiste ao cotejo com os documentos por eles mesmos juntados aos autos. Prossigo, senhora presidente, no exame da documentação acostada, para anotar que outra ação foi ajuizada antes da publicação do decreto impugnado. Trata-se da ação popular, e eu cito o número, no bojo da qual foi deferida medida liminar para afastar da realidade local o que dispunha o artigo 5º da antiga Portaria 890/98. Aspas, proibir o ingresso, o trânsito e a permanência de pessoas ou grupos de não-índios dentro do perímetro ora especificado, etc., etc. Com efeito, a liminar foi deferida para permitir o livre trânsito de não-índios nos, aspas, núcleos urbanos e rurais já constituídos, equipamentos, instalações e vias públicas federais, estaduais e municipais. Cito folhas, volume 5º. Contra essa decisão foram interpostos agravos de instrumento, os quais foram parcialmente providos para, aspas, excluir da área indígena Raposa Serra do Sol até o julgamento final da demanda, as áreas, faixa de fronteira, a área da Unidade de Conservação Ambiental, Parque Nacional Monte Roraima. Mantenho a decisão agravada para o efeito de manter excluídas os municípios, as vilas e as respectivas zonas de expansão, as rodovias estaduais, federais e faixas de domínio, e os imóveis com propriedade ou posse anterior ao ano de 1934, e as plantações de arroz irrigados no extremo sul da área indígena identificada. Folhas 887, volume 5º. Sucede, senhora presidente, que no julgamento da reclamação 2833, em 14 de abril de 2005, foi reconhecida a perda superveniente de objeto de tal ação e de outros processos, dos quais cito por amostragem o agravo de instrumento 20.04.01.00.11.16.9. Agravo cuja decisão foi mantida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da suspensão liminar 38, em 1 de setembro de 2004. Não é só
Em 28 de outubro de 2004, ao apreciar o pleito cautelar requestado nessa mesma reclamação, suspendi a retromencionada ação popular e os efeitos das liminares concedidas. Assim postas as coisas, não encontro nos autos nenhuma decisão cautelar ou meritória que impedisse ou suspendesse o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol. Finalmente, ainda noto que, no bojo das ações possessórias, alguns dos impetrantes foram beneficiados por liminares. Liminares, pontuo, que apenas impediam a inversão da posse, até então tida por legítima. Ou seja, as liminares foram concedidas tão somente para evitar a alteração do noticiado quadro fático, com o que se buscou prevenir conflitos entre os índios e os não índios, pelo que tampouco enxergo ofensa à garantia do acesso à justiça ou má-fé administrativa. No ponto, relembra a discussão que se travou no mandado de segurança 21896. Nesse julgamento, o então relator Carlos Veloso acolheu parcialmente a tese da impetração para sustar a eficácia do decreto presidencial que homologou a demarcação das terras indígenas Jacaré de São Domingos, no estado da Paraíba, o que fez por enxergar no decreto impugnado a ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle judicial, dado o anterior ajuizamento de ação de nulidade de demarcatória pelos impetrantes. Foi quando o ministro Joaquim Barbosa pediu vista dos autos para votar na sequência pela denegação da segurança. Voto que acompanhei. Não apenas eu perfilhei o entendimento do ministro Joaquim Barbosa, os eminentes ministros Eros Grau, Nelson Jobim e Sepúlveda Pertence assim o fizeram. Foi quando o ministro Joaquim Barbosa pediu vista, eu estava a dizer, voto que acompanhei, por considerar irrepreensíveis os fundamentos em que se louvou Sua Excelência, em especial o fundamento de que, na falta de provimento jurisdicional definitivo ou cautelar que bloqueie o desenrolar do procedimento administrativo, a administração é de agir de ofício, baseada nos seus atributos de legitimidade e autoexecutoriedade. Dito de outro modo, na ausência de ordem judicial a impedir a realização ou execução de atos, a administração pública segue no seu dinâmico existir, baseada nas determinações constitucionais e legais. No caso, o desenrolar do procedimento de demarcação das terras indígenas Raposa Terra do Sol não é mais do que o cumprimento de uma missão constitucional. A derradeira. Tenho que a segurança não é de ser concedida nos termos em que é requerida. Bem vistas as coisas, ela, a segurança, se aproxima dos pedidos próprios de ações cautelares. Isso porque, da maneira como deduzida, os impetrantes intentam conferir eficácia aos eventuais provimentos meritórios em ações outras, como se o mandado de segurança estivesse a serviço das ações possessórias ajuizadas pelos impetrantes e outros ocupantes das terras indígenas Raposa Serra do Sol. Não é outra conclusão que extraio, a conclusão a que chego do pedido formulado na inicial verbis. A suspensão parcial dos efeitos do decreto de 15 de abril de 2005 sobre a homologação da demarcação administrativa da suposta terra indígena Raposa Serra do Sol, até que sejam definitivamente decididas as ações ajuizadas perante a Vara da Justiça Federal, Seção de Boa Vista, ou enquanto o Congresso Nacional não apreciar os projetos de decreto legislativos propostos que objetivam sustar a aplicação do decreto presidencial. Nesse panorama, o presente mandado, o presente URIT, me parece timbrado por uma carência irreversível. A falta, repito, de direito líquido e certo. Motivo pelo qual revogo a liminar e denego a segurança, na parte em que coincida. Conhece em parte, na parte conhecida denega. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também é o meu voto. Ministro Eros Grau. Da mesma forma.
Acompanho. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Sepúlveda Pertença. De acordo com... Também eu, o Tribunal, à unanimidade, conheceu em parte do mandado de segurança e, na parte conhecida, o denegou, nos termos do voto do relator. Vamos seguir com esse. 21. Chama a julgamento, mandado de segurança 21.896. Relator, ministro Carlos Veloso. O processo está com vista ao ministro Gilmar Mendes. Senhora Presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rio Vermelho Agropastoril Mercantil, Destilaria Miriri e Usina Central Nossa Senhora de Lourdes, contra o decreto de 1º/10/93 do Presidente da República, que homologou para os efeitos do artigo 231 da Constituição Federal a demarcação administrativa da área indígena Jacaré de São Domingos, no estado da Paraíba. Os impetrantes alegam em síntese que há divergência entre a área demarcanda e a área demarcada, tendo em vista que o decreto não respeitou os parâmetros estabelecidos na portaria de 1º/6/92. O decreto impugnado viola o artigo 6º do decreto 22/91, bem como o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, uma vez que a demarcação deve respeitar os títulos dominiais, o que não ocorreu no presente caso. Afirmo que cerca de 3.500 hectares das terras incluídas na demarcação são terras com justo título de boa-fé, posse plena, mansa, pacífica e memorial. Houve ofensa devido ao processo legal, porquanto a edição do decreto ocorreu quando já havia sido ajuizada a ação de nulidade de demarcatória acumulada com ação reivindicatória na seção judiciária da Paraíba, a qual merece oportunidade de ser processada e julgada pelo juízo competente. Os impetrantes postulam liminarmente a suspensão da aplicação do decreto homologatório, no mérito a anulação do decreto homologatório, que inclui inconstitucional e ilegalmente, como afirmam, terras das impetrantes na área da reserva indígena Jacaré de São Domingos. O ministro Carlos Veloso, relator do presidente RIT, votou pela concessão parcial da segurança para sustar a eficácia do decreto homologatório da demarcação de terra indígena, até que fosse decidida a ação de nulidade cumulada com reivindicatória levada à análise da Justiça Federal de João Pessoa. Eis os fundamentos do voto. O decreto homologatório, pois, ignorou o ajuizamento da ação e aplicou maus tratos no princípio da inafastabilidade do controle judicial sobre qualquer ato que cause lesão ou ameaça a direito. Bem agiu, portanto, o ministro Marco Aurélio, que me antecedeu na relatoria, dizia Sua Excelência, quando deferiu a medida liminar. Em suma, estando a questão sendo discutida em juízo, foi baixado o decreto que homologou justamente a demarcação administrativa, cuja anulação fora requerida na mencionada ação judicial. Vale dizer, demarcação sub iudice, permitir persiste o decreto significa tolher o controle judicial sobre o ato. O ministro Eros Grau acompanhou o relator, explicitando, entretanto, que só o fazia porque a situação era muito peculiar, uma vez que o outro mandado de segurança, STJ-MS 1835, que em outro mandado de segurança foram asseguradas as vias judiciais ordinárias para discutir a ocupação das terras pelos índios. O ministro Joaquim Barbosa, em voto de vista, abriu divergência, conhecendo em parte do mandado de segurança, no que diz respeito ao terceiro argumento, ofensa devido ao processo legal, porém negando a ordem pelas seguintes razões. Entendo que a mera propositura da já nominada ação de nulidade acumulada com ação reivindicatória, por si só, não tem o condão de sustar o andamento do procedimento administrativo de demarcação, que, no caso em discussão, continuou a ter o seguimento, culminando na expedição do decreto presidencial, ora atacado. Ressalto que, no momento da edição do ato impugnado, não havia provimento jurisdicional definitivo ou cautelar que impedisse o trâmite regular do processo administrativo de demarcação de terras indígenas. Ademais, a expedição do decreto presidencial configura mero ato continuativo do procedimento administrativo constitucional iniciado anteriormente ao ajuizamento da ação reivindicatória. Tal procedimento é informado, como se sabem, pelo princípio da presunção de legitimidade e auto-executoriedade dos atos administrativos que autorizam a sua imediata operatividade. Noutras palavras, diz
o ministro Joaquim Barbosa, há um princípio fundamental do direito público, segundo o qual a administração age de ofício. Isto é, suas decisões são auto-executórias, ao contrário das decisões dos particulares. A demarcação de terra indígena é um mandamento expresso da nossa Constituição, regulamentado por normas infraconstitucionais. Para cumpri-la, a União deu início ao respectivo procedimento e o fez de forma autônoma, por iniciativa própria. A empresa interessada insurgiu-se contra o procedimento iniciado pela União, impetrando mandado de segurança ao Superior Tribunal de Justiça. Aquela corte deu parcial razão à impetrante, anulando o item 3 da portaria, na qual o ministro da Justiça determinava a interdição da área e remetendo o restante às instâncias ordinárias. Acompanharam a divergência o ministro Nelson Jobim, o ministro Carlos Brito e o ministro Sepúlveda Pertence. O ministro Eros Grau retificou seu voto também para acompanhar o ministro Joaquim Barbosa. O ministro César Peluso acompanhou o relator, argumentando que a manutenção à subsistência da eficácia desse decreto pode servir de pretexto ou de fundamento para atos que venham a inquietar a posse dos ora impetrantes, enquanto pende de julgamento a ação reivindicatória. Explica o ministro César Peluso. A ação é anulatória, cumulada com pedido reivindicatório. Quanto à eficácia do decreto, e foi muito oportuno o voto do eminente ministro Joaquim Barbosa, pois ele se referiu bem, porque o problema todo é a eficácia desse decreto permitir os atos físicos de demarcação, já não se trata mais de definir teoricamente qual é a área, mas de implantar fisicamente os elementos identificadores da área, portanto, uma intervenção física na área. Só que essa área já é objeto de uma ação reivindicatória pendente, e é um princípio expresso na teoria dos processos, e por razões óbvias, que uma vez estabelecida a litispendência, nenhuma das partes pode modificar o estado de fato da causa. Por quê? Porque se o fizer, impede o julgamento justo dessa causa, daí a previsão da ação de atentado, artigo 879 do Código de Processo Civil. Ora, se se permitir transformar a eficácia do decreto em atos concretos na área, haverá um atentado no estado de fato da causa reivindicatória pendente de julgamento. Isso pode, portanto, interferir no resultado da ação e terá sido essa a razão pela qual eu teria sugerido a Vossa Excelência que sustasse a eficácia para não permitir a prática dos atos, porque essa prática, em cumprimento do decreto, realmente implicará em atentado. O mandado de segurança, nesse caso, tem caráter preventivo, para evitar que, na verdade, se inove ilegalmente no estado de fato da causa. Pedi vista dos autos para melhor analisar a causa posta para julgamento perante esta Corte. Pelo menos duas questões chamam a atenção desta Corte neste mandado de segurança. A primeira, já destacada e fartamente discutida por ocasião da sessão em que o ministro Joaquim Barbosa proferiu seu voto vista, cuida da obrigatoriedade ou não do decreto presidencial homologatório da demarcação, guardar correspondência exata com a portaria do ministro da Justiça. Nesse ponto da reflexão, há desdobramentos, principalmente no que diz respeito ao procedimento administrativo da demarcação da terra indígena. A segunda e mais polêmica trata de analisar se está sendo respeitado o devido processo legal, tendo em vista a tramitação perante a segunda Vara Federal da Paraíba de ação de nulidade demarcatória acumulada com ação reivindicatória. Aqui a questão central reside na discussão acerca da possibilidade ou não da continuidade do procedimento administrativo de demarcação em face da tramitação de ação de nulidade acumulada com ação reivindicatória perante o juiz federal, considerando que, pelo ato físico da demarcação, pode haver modificação do estado de fato daquela causa, o que seria proibido nos termos do artigo 879.3 do CPC. Conforme já esclareceu o ministro Jobim nas discussões por ocasião da sessão em que se iniciou o julgamento do presente mandamos, a demarcação da área física se dá antes do decreto e depois da portaria. Não se dá depois do decreto. O decreto é lançado depois dos trabalhos demarcatórios físicos. E continua o ministro Jobim, ressaltando a sua experiência pessoal em relação ao tema no Ministério da Justiça. A sistemática é trabalhos iniciais da FUNAI em relação a pesquisas, depois um trabalho da FUNAI, está todo no decreto respectivo, não fazendo pilotação física, fazendo estudos em mapa. Depois disso é debatido, aí vai ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça, então, baixa uma portaria determinando os atos demarcatórios. Aí começa o processo demarcatório. Encerrados os atos físicos demarcatórios, normalmente esse é um serviço do Exército, vêm as retificações todas e o presidente da República edita o decreto. E o que se faz com o decreto? Editado o decreto é levado a registro no cartório de imóveis e levado também a registro no antigo Serviço do Patrimônio da União, atualmente
com outro nome. Ou seja, depois do decreto, a única coisa que se faz é registrar no cartório de imóveis, porque se consideram anulados os domínios eventuais existentes sobre o imóvel, que tenha sido objeto de registro. Os atos físicos de demarcação antecedem o decreto e são posteriores à portaria. Daí porque o decreto raramente reproduz os itens da portaria, pois quando da plotação física, os trabalhos físicos feitos pelo Exército, faz-se o estudo definitivo, inclusive os cálculos definitivos, considerando a extensão da área. Ora, os documentos colacionados, digo eu, aos autos comprovam que o decreto de 1º de outubro de 93 homologa a demarcação administrativa da área indígena Jacaré. Eu transcrevo o decreto. E digo, não há diferença significativa entre a portaria e o decreto homologatório, a ensejar a ilegalidade do procedimento demarcatório em questão. Na portaria, consta como área demarcanda a superfície aproximada de 4.500 hectares e perímetro também aproximado de 27 quilômetros. E no decreto registra-se como superfície da terra indígena a área de 5.032 hectares e perímetro de 29.089 metros e 76 centímetros. A diferença entre um e outro é aproximadamente 10%, que se apresenta aparentemente plenamente justificável, a meu ver. Esta Corte também deve analisar nesse processo se a eficácia do decreto que homologa a demarcação atenta contra o devido processo legal em virtude das mudanças que a demarcação efetivamente produz no estado de fato das terras demarcandas. E aí eu transcrevo o artigo 879, já referido do CPC, já referido no voto do eminente ministro Peluso. No caso concreto, digo, verifica-se que o processo administrativo de demarcação já estava em curso quando foi proposta a ação de nulidade acumulada com reivindicatória perante o Juízo Federal da Paraíba, de forma que não há qualquer inovação ilegal no estado de fato da causa, mas tão somente prosseguimento de procedimento que já tinha sido deflagrado antes mesmo da propositura da referida ação. Aqui vale registrar os precedentes desta Corte, que em matéria de reforma agrária assentou que a pendência de ação sobre a produtividade do imóvel não paralisa o procedimento de desapropriação, salvo se houver provimento cautelar. Nesse sentido, cito o MS 2861, da relatoria do ministro Sidney Sanches. E digo, conforme se vê, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que somente o deferimento de medida liminar com a finalidade específica de sustar o procedimento administrativo em curso é que pode eivar de ilegalidade o decreto do Presidente da República homologatório da demarcação, por ofensa ao devido processo legal. E não se argumente que tal circunstância se caracterizou quando, perante o STJ, foi concedida em parte a segurança, no mandado de segurança, pois esta decisão tem a finalidade específica de anular o item 3 da portaria de 1º de junho de 92 do Ministro da Justiça, por entender que a interdição ali determinada era ilegal. Eis a decisão do referido acordo. Enquanto se procede à demarcação por singelo ato administrativo, ex abrupto, a proibição, além de ir e vir do ingresso, do trânsito, da permanência do proprietário ou particular usufrutuário habitual a título de interdição, malfere reconhecidos direitos. A intervenção, se necessária, somente será viável nos estritos limites da legalidade decidida pelo Presidente da República. Não conferindo à lei o direito à interdição, unicamente baseado no Decreto 22, de 91, a sua decretação revela assintoso divórcio com a legalidade. Sem agasalho legítima, mal assinada a interdição da propriedade, anula-se o item 3 da portaria do senhor Ministro da Justiça, fulminando-se o label fluente nessa parte do ato administrativo ilegal. Verifica-se, pois, que a segurança foi deferida pelo Superior Tribunal de Justiça tão somente para permitir o trânsito livre de pessoas nas áreas demarcandas, não tendo como objetivo específico sustar o processo administrativo de demarcação. Não procede de maneira alguma, a meu ver, o argumento de que a concessão parcial da segurança teria o condão de tornar ilegal o decreto homologatório da demarcação da reserva indígena de Jacaré de São Domingos. Por isso, eu também, senhora presidente, estou denegando, indeferindo o pedido à segurança nos termos do voto do relator, do ministro Joaquim Barbosa. Que é o primeiro Joaquim Barbosa. Eu até havia anotado, feito anotações, porque eu percebo que na Lei 6.001, de 73,
no artigo 19, parágrafo 2º, há um dispositivo que realmente pode tornar irreversível toda a discussão em torno deste tema em sede judicial. O artigo 19 diz, da Lei de 6.001, as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. Contra a demarcação processada nos termos deste artigo, não caberá a concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou demarcatória. De fato, esse tema, diante da jurisprudência que nós vimos desenvolvendo, inclusive em matéria de direito de petição, parece sugerir, sim, a inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas não estou certo de que isto teria aplicação a esta questão, quando se trata de uma típica ação petitória, mas eu já vou deixar lavrado em obter dictum a minha séria dúvida, quase convicção, se não já convicção, de que o artigo 19, parágrafo 2º, não teria sido recebido pela Constituição de 1988, o artigo 19, parágrafo 2º da Lei 6.001. Mas, na questão de fundo, voto no sentido de denegar a segurança. Bem, haviam concedido parcialmente a segurança o eminente relator, ministro Carlos Veloso e o ministro César Peluso. Denegando a segurança, estavam consignados os votos dos ministros Joaquim Barbosa, Eros Grau, Carlos Brito, Nelson Jobim Sepúlveda Pertence e agora o do ministro Gilmar Mendes. A ministra Carmen Lúcia não vota na condição de sucessora do ministro Nelson Jobim e também o ministro Ricardo Lewandowski, que substituiu o relator, ministro Carlos Veloso. O meu voto é também no sentido da divergência, denegando a segurança e, portanto, proclamo o resultado do tribunal por maioria, denegou a segurança, vencidos em parte os ministros relator, Carlos Veloso e César Peluso. Lavrará este acórdão o ministro Joaquim Barbosa. Vista ao ministro Eros Grau da ação direta de inconstitucionalidade 255, requerente ao Procurador-Geral da República e requerida à Assembleia Legislativa daquele Estado. Neste caso, julgavam parcialmente procedente a ação direta o ministro relator, Ilmar Galvão, e o ministro Nelson Jobim. Senhora Presidente, o Procurador-Geral da República propõe ação direta objetivando a declaração de inconstitucionalidade do inciso 10 do artigo 7º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, cujo teor é o seguinte: são bens do Estado as terras dos extintos aldeamentos indígenas. O requerente alega a violação do disposto do artigo 20, inciso 1º da Constituição do Brasil, bem assim ao princípio federativo. O objeto da ação diz com a afirmação no preceito impugnado de que o Estado do Rio Grande é proprietário das terras dos extintos aldeamentos indígenas. A discussão que aqui se trava não versa, como observou o ministro Nelson Jobim, sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, mencionadas no artigo 231 da Constituição do Brasil. Nesta ação, cuida-se unicamente das terras dos aldeamentos indígenas já extintos. Esse tribunal manifestou-se anteriormente sobre a questão. Fixou o entendimento no sentido de que as terras devolutas passaram a pertencer aos Estados-membros até a edição da Constituição de 1891 e de que as terras ocupadas pelos índios eram devolutas. São, pois, bens dos Estados-membros. O artigo 64 da Constituição do Brasil, de 1891, estabelecia que pertence aos Estados as minas e terras devolutas, situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção de território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.
No RE 219-983, relator ministro Marco Aurélio, a questão do alcance do disposto do artigo 20, incisos 1 e 11 da Constituição de 88, foi amplamente debatida. O plenário desse tribunal afirmou que o preceito não abrange as terras ocupadas por indígenas anteriormente à vigência da Constituição de 1891. Esse entendimento vem sendo reiteradamente adotado pelas turmas desta Corte. Eu estou citando inúmeros precedentes e estou transcrevendo para registro a emenda do RE 285-098, para concluir, senhora presidente, acompanhando o ministro Ilmar Galvão, relator, e julgando parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme ao inciso 9 do artigo 6º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, atual inciso 10 do artigo 7º, de modo que sua aplicação fique restrita aos aldeamentos indígenas extintos anteriormente à vigência da Constituição de 1891. É o voto. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministra Carmen Lúcia não vota na condição de sucessora do ministro Jobim, que já lançou o voto. Ministro Senhor Lewandowski. presidente, eu vou pedir vista. É uma jurisprudência farta, hein? Só não, é que para alertar. Sim, queria examinar melhor. Ministro Pertence, que adiantou. Antecipo com o eminente relator, sem prejuízo, o exemplo do voto do ministro Lewandowski. Creio que essa é a nossa orientação firme. Portanto, após o voto do ministro Eros Grau, que acompanha o relator para julgar parcialmente procedente a ação, pediu vista o ministro e acompanhado pelo ministro Sepúlveda Pertence, que desde já adianta seu voto, pediu vista ao ministro Ricardo Lewandowski, que aguardam os demais. Senhora ministra, senhores ministros, faremos agora um intervalo de 20 minutos. Está suspensa a sessão.